Teorema de Rowley. Bom, vou trazer para vocês o teorema de Rowley, né, como eu acabei de dizer. E para ser aplicado o teorema de Rowley, três hipóteses devem ser satisfeitas. A primeira hipótese é seja f uma função definida e contínua no intervalo de a a b. A segunda hipótese é que a função tem que ser derivável em a e b. E a terceira hipótese é que a função de a tem que ser igual à função de b, que tem que ser igual a zero. Então, existe pelo menos um ponto x entre a e b, tal que f' de x seja igual a zero. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de função contínua e descontínua, onde a primeira condição fala que a função tem que ser definida e contínua, né? Uma função contínua, analisando esse primeiro aqui, essa daqui é uma função contínua. Por quê? Porque o seu gráfico não apresenta falhas, ela é constante, é uma função constante e suave. A função deve ser contínua no intervalo de a a b, tá vendo? Ela é totalmente contínua, ela tem a derivável aqui, tem um ponto derivável aqui, outro ponto derivável aqui. Ela é totalmente suave, constante. Esse daqui é um exemplo de função não contínua ou descontínua. Por quê? Porque ela é um tipo salto, ela tem um intervalo aberto entre A e B. E essa outra aqui, esse terceiro exemplo, também não é uma função contínua, porque ela tem um furo. Então, quando o gráfico da função tiver um furo ou tipo salto, ela tiver alguma coisa que separa A de B, essa função não é contínua. Então, para a condição ser satisfeita, a função tem que ser contínua, então vamos levar em consideração só esse primeiro gráfico para a teoria de Rowley ser aplicada. A segunda condição fala que a função deve ser derivável no intervalo de a a b. Então, trouxe um aqui de um gráfico não derivável e de um gráfico derivável no intervalo de a a b. Essa daqui é o que não é derivável. Eu vou traçar aqui uma reta tangente no bico do gráfico para a gente analisarmos bem, né? Aí, então, não pode ter bico no gráfico, pois ela não tem derivada nesse ponto aqui. Logo que a reta tangente, ao passar no bico do gráfico, as tangentes não se cortam e não se coincidem na mesma inclinação. Então, essa daqui não é derivável, não pode ser aplicada ao teorema de Rowley. Essa segunda aqui, ela é derivável. E temos bem aqui que se traçarmos a inclinação, tanto de um lado, tanto do outro, a nossa inclinação da reta tangente vai passar na horizontal nesse ponto aqui, mostrando que aqui nesse ponto temos uma derivável. A terceira condição fala que a função no ponto A tem que ser igual no ponto B. Aí eu trouxe duas referências que os livros abordam. A primeira referência é que f de A tem que ser igual a f de B. Tá vendo aqui que f de A é igual a f de B no intervalo fechado, né? E não é igual a zero. Essa segunda é que f de A é igual a f de B, que é igual a zero. Que ela traça bem aqui nesse ponto igual a zero. Como eu disse, como são as duas referências, a maioria dos autores omite, alguns autores omitem o zero. E, porém, a maioria dos autores, ele diz que a equação tem que ser igual a zeros. Portanto, nós vamos usar essa daqui numa aplicação mais à frente. E se considerarmos esse ponto bem aqui, como colocarmos a f de x aqui, vamos encontrar um valor que a declinidade vai ser igual a zero. Então, no exemplo, vai ficar melhor da gente entender esses conceitos e essas três aplicações. Vamos ver uma aplicação aqui, lembrando que para ser satisfeita a aplicação do teorema de Rowley, seja f uma função contínua no intervalo fechado de a a b, seja f uma função derivável no intervalo fechado de a a b, e seja f uma função f de a igual a f de b igual a zero, que vai ser a que nós vamos aplicar aqui. Então, aqui no enunciado, eu trouxe um enunciado para a gente trabalhar, que está falando bem assim.
verifique se as hipóteses do teorema de Roley são satisfeitas para a função dada abaixo, no intervalo fechado de a a b. Então, a função é menos x ao quadrado mais 4x igual, ou no intervalo de 0 a 4. Sabemos que o A, 0 é A e B é 4. O primeiro passo que a gente tem que saber, que tem que ser satisfeito na condição, é se a função é contínua. Então, sabemos que é uma função polinomial e que a função polinomial é uma função contínua. Então, o primeiro passo, a primeira hipótese, ela já está sendo satisfeita, a primeira condição. A segunda condição é que a f tem que ser derivável no intervalo de a a b, né? Então, primeiramente, eu vou derivar a função aqui. Vou fazer uma derivação da função, onde eu vou derivar essa função analisando quando ela satisfaz, eu vou derivar ela pela regra das potências, onde a f' de x é igual, o 2 cai, x vai ficar 2 menos 1, menos 4, x, 1, menos 1. Então, a f' de x é igual a menos 2x, é mais 4 aqui, eu tava errando o sinalzinho, estamos vendo o que é mais, né? Mais 4. Então, vimos que a função é derivável. Porém, se substituirmos A e B aqui, essa condição vai ser satisfeita, né? Tá sendo derivada nesse ponto. E o terceiro passo é que a função, ela, do ponto A e no ponto B, seja a f de A igual a f de B. Então, já sabemos que a f de A é 0 e que a f de B é 4. Então, agora vamos substituir essa função, esses valores de f de A e f de B na função dada no início do enunciado. Então, eu vou transcrever a função para a gente ver esse é o terceiro passo, que tem que igualar f de A e f de B igual a 0. Então, a f de A, como eu disse, a f de A é 0, né? Tá falando bem aqui, ó. A e B. A f de A é 0. Então, f de 0 menos 0 ao quadrado mais 4 vezes 0. F'. F' de 0. Opa, é F mesmo. F é igual 0 ao quadrado é 0, mais 4 vezes 0 é 0. F é igual a 0 mais 0, 0. Então, vamos para o segundo passo, né? Vamos transcrever a função aqui para baixo também. E substituir em B, que a gente sabe que o intervalo de B dela é 4. Então, f de 4 é igual a menos 4 ao quadrado mais 4 vezes 4. Onde tiver x, a gente vai substituir por 4. Então, a f de 4 é igual a menos 4 ao quadrado. A gente vai considerar o menos, porque o menos é da fórmula, o menos não é do x. Ou o menos não é do 4 aqui, né? Então, vai ficar menos 16 mais 4 vezes 4, 16. Menos 16 mais 16 é igual a 0, né? Então, portanto, a terceira também está satisfeita, que a f de A é igual a 0 e a f de B também é igual a 0, sendo assim, elas estão igual a 0.